Oi, gente, bem-vindos e bem-vindos de volta ao canal. Mais uma vez, agradeço, tá, por todo o apoio de quem chega e de quem sempre esteve aqui. Muito obrigada por estarem fazendo esse canal crescer, para que mais pessoas encontrem um meio de se encontrarem uns aos outros e a si mesmo, né, que é o propósito desse canal. Então, como sempre, vou pedir para que vocês continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo, se é a primeira vez de vocês aqui, e comentando, interagindo, que isso ajuda a divulgar o canal e a fazer cada vez mais isso aqui crescer, tá bom? Gente, como eu disse em alguns vídeos atrás, gente, peço desculpas, o barulho das cigarras. Amo cigarras, tá? Porque eu amo primavera, é o anúncio da primavera, mas tem gente que não suporta o barulho. Eu vou tentar, eu tô toda fechada aqui, tô dando o meu máximo. Mas se tiver barulho no fundo, na hora da edição, eu vou tentar fazer umas magias de pós-produção, tá? Mas por enquanto tá meio barulhentinho. Como eu disse em vídeos passados, pra quem tá acompanhando, temporada de eclipse, gente, é uma temporada que meu cérebro não para, tá? Vem vindo muita informação e vem vindo muita demanda. Muita... Qual que é a palavra, gente? Não é só demanda. Quando te mandam fazer alguma coisa. É demanda mesmo, né? Enfim... Request, gente. Eu não sei como traduzir isso em português. Muito pedido da espiritualidade, é isso. Pra que eu faça mais vídeos e fique trazendo informações pra vocês, tá? E é muita coisa que fica vindo. Então, por isso que tá tendo chuva de vídeos o tempo todo. Mas geralmente não é assim. Então, se vocês estiverem saturados de verem minha cara, culpem os eclipses, tá bom? Só um minuto, preciso tomar chá gelado. Gente, eu tô mexendo no meu chá porque eu gosto de pôr mel no meu chá gelado. Não achei a colher que eu gosto de mexer, porque eu tenho essas coisas, né? Eu gosto de mexer com a colher do mel. Tô mexendo com o palito de bambu. Pessoa é assim. É no improviso, na natureza, não é mesmo? Então vamos lá. Eu acho engraçado, todo mundo que me conhece quando fala que se tiver um apocalipse zumbi me quer na equipe, porque eu tenho táticas de sobrevivência. Vocês estão vendo. Eu consigo fazer do limão uma limonada. Estão vendo, né? Colher de palito de bambu. Enfim. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Hoje o vídeo, gente, me veio uma demanda, digamos assim, de meio que explicar pra vocês, tá? Melhor a respeito de eclipses. Porque as pessoas, elas são muito fascinadas com... Ai, gente, eu fico sempre muito emocionada. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar chorando todos os vídeos, não ficam achando que eu sou imbecil. Esse meu excesso de água no mapa, às vezes eu tenho muito excesso de água, né? 2/3 do meu mapa é água e o outro terço é fogo. Então, assim, eu sou pura paixão, tipo assim, eu sou sentimentos efervescentes o tempo inteiro, então é por isso que vem as coisas e eu não consigo segurar, sabe? Por isso que eu sou muito espontânea. Então, assim, e quando tem essas, como eu falo, né, quando tem essas demandas de eu fazer vídeo pra vocês, é muito forte a energia, ai, comecei já. É forte a energia porque eu canalizo, eu sempre tento me policiar, né? Que a gente não é perfeito, mas assim, a minha fonte de canalização, eu sempre tento me conectar com forças
forças de intenção boa, de intenção pura, forças que querem o melhor pra gente, sabe? Digamos, forças do bem, forças me veem que tem as melhores intenções. Que é uma coisa que muitas vezes algumas pessoas que têm mediunidade infelizmente não tem muito esse cuidado, né? Gente, a vibração dessas energias, desses seres é de tanto amor, é tão forte, é tão amorosa, que às vezes não... É por isso que eu choro, às vezes não cabe aqui, sabe? E pra mim é difícil transmitir pra vocês, assim, o tanto de amor que eles têm pela gente e o tanto que eles torcem pra que a gente dê certo, sabe? Porque tem muita... Eu já falei isso em algum vídeo, não lembro qual. Tem muitos seres... tem muito interesse em que a Terra dê certo, porque a Terra é um caldeirão cósmico. É como se a Terra fosse, digamos assim, um grande aeroporto intergaláctico, sabe? Mas não é só um aeroporto. A Terra é uma semente, é uma promessa de muitas culturas intergalácticas que já não existem mais, que já se perderam, por causa de conflitos, por causa de ambição, e que não existem mais, como eu falei, né? E seres desse mundo, desses mundos, têm influência no nosso planeta há milhões e milhões de anos. E eles não querem que isso aqui se torne o que o mundo deles se tornou. Então tem um grande interesse. É como se eles estivessem tendo uma segunda chance aqui, sabe? De fazer uma coisa bonita. E não só isso, mesclada com coisas de vários lugares e dimensões, sabe? A Terra é muito especial, gente. É muito especial. E isso eu não tô falando da minha cabeça, de teoria doida. Não, sabe? É de contato mesmo, espiritual, com essas energias, sabe? De coisas que eu ouço, de coisas que eu sinto, enfim. Podem me achar louca, me rotular de louca. Eu já não tô nem aí, já fui rotulada disso a vida inteira. Mas é por isso que a Terra é um planeta tão especial, tá? E então, assim, não é só pra gente que a gente tem que fazer isso aqui dar certo. Tem um cosmo inteiro olhando a gente e torcendo pela gente e trabalhando em prol da gente, tá? Ai, preciso limpar meu rosto. Só um minuto, tá demais. Porque ficar aqui estrupício também não dá. Mas vamos lá, já comecei, né? Mas então, gente, pra explicar os eclipses pra vocês. E é por isso que a gente tem essa fascinação tão grande, né? Todo mundo tem essa fascinação. Qualquer pessoa no planeta Terra, a gente tem uma fascinação muito grande por qualquer coisa astronômica. Qualquer fenômeno astronômico, pelos céus, pelas estrelas, porque a gente sabe da nossa origem ali, da nossa ligação com esses povos, tá? Com essas nossas origens estelares. Inconscientemente, é o nosso inconsciente espiritual que tá ligado ali, tá? Enfim. Mas... Tá, sobre os eclipses. Já expliquei pra vocês
toda vez eu falo, né? Todo eclipse solar, eu vou explicar tudo de um ponto de vista agora mais espiritual e do meu ponto energético, espiritual, evolutivo e do meu ponto de vista, tá? Eu, Luciana, como eu interpreto as coisas. Já falei pra vocês, eu acredito numa astrologia evolutiva. Não só numa astrologia evolutiva, eu acredito na evolução das coisas, tá? Ponto. Essa é a minha filosofia de vida, em tudo, tá? Que tudo está em evolução. Por isso que o universo está em expansão, enfim. E já falei pra vocês em vários vídeos, a lei da expansão é o amor. A força da expansão é o amor, né? Então, eu já expliquei pra vocês que o eclipse solar, ele ocorre quando é lua nova, porque a lua entra na frente do sol, entre o sol e a terra, e o eclipse lunar, e portanto, todo eclipse solar só pode acontecer de manhã, e o eclipse lunar é um eclipse que só pode acontecer em lua cheia, porque é um eclipse em que a lua está escondida pela sombra da terra, porque a gente tem o sol, a terra e depois a lua. Já fiz isso mostrando as bolinhas com cristal e tudo pra vocês, tá? E portanto, todo eclipse lunar, só pode acontecer de noite, tá? O eclipse solar, ele acontece quando o Sol e a Lua estão em conjunção, que um tem que estar pertinho do outro, e o eclipse lunar é quando o Sol está em oposição à Lua. Isso aí eu já tô falando de astrologia e astronomia também, né? Um tá em oposição ao outro. E eu já expliquei pra vocês também a minha filosofia, que a astronomia é a parte física manifestada das estrelas e a astrologia é a parte sutil, vibracional, espiritual dessas estrelas, tá? A parte energética. Tá, vamos focar uma coisa de cada vez. O que acontece? Já falei do eclipse solar, fisicamente. Do lunar, fisicamente. Por que ocorrem os eclipses? Já falei pra vocês, os eclipses acontecem quando temos lua nova ou lua cheia acontecendo perto dos nodos lunares, que são pontos abstratos da elíptica da lua, tá? E por que isso acontece? Porque é como se formassem nós, tá? E isso é muito importante colocar na cabeça de vocês, essa ideia de nós. É como se, quando acontece um eclipse solar e um eclipse lunar, é como se o Sol e a Lua fizessem um nó com os nodos, tá? Por isso que quando eles estão perto é como se desse um nó ali. Por isso, porque se encontram, né, com os nodos. Por isso que formam esses nós. E os nodos, aí eu já vou entrando na parte mais espiritual da coisa, tá? Porque os nodos lunares, astrologicamente falando, representam pontos kármicos que a gente tem que trabalhar. Na gente como indivíduo e também no coletivo, porque a gente tem nodos lunares no nosso mapa. Ai, gente, chorei tanto que entrou coisa no meu olho. No nosso mapa, tá? Sendo que o nó do norte representa uma energia para a qual a gente tem que ir, se dirigir, e o nó do sul é uma energia da qual a gente tem que se desprender, se desapegar. É uma energia que aprisiona a gente.
E a gente também tem isso acontecendo de forma coletiva. A gente tem um nó do norte coletivo e um nó do sul coletivo, que é o que é trabalhado nos eclipses, tá? Então, quando acontecem eclipses, esses pontos kármicos são nós no meio de uma estrada que ativam, tá? Lembra que eu sempre falo aqui no canal, e se eu não falo aqui no canal, eu falo sempre nas minhas consultas de mapa astral. O Sol simboliza o nosso espírito. Afinal de contas, o Sol é o que traz, não é nem só o que traz, é o que permite existir vida no planeta Terra. Tá? E a Lua representa as nossas emoções. É como a gente reage às coisas. E também os nossos karmas. Então, tanto que os nodos são lunares, né? E a Lua, ela é o que filtra tudo o que o nosso espírito quer, o que o nosso espírito traz e quer manifestar na Terra. Precisa passar por um campo emocional, que é a Lua, para que a gente trabalhe e faça isso na Terra, que é a Terra, que é a gente, que é o ascendente. O ascendente é como a gente se manifesta fisicamente na Terra, trabalha, faz as coisas, bota a mão na massa, tá? Só que precisa passar primeiro, ser modulado pelo nosso desejo. A gente só faz as coisas se a gente deseja fazê-las. É a Lua. Por isso que a Lua fica orbitando a Terra o tempo todo. Porque assim, o nosso espírito pensa e quer alguma coisa. Aí ele joga os raios, que é o Sol. Só que quem vai pegar esse desejo, vai pegar essa forma de ver o mundo e transformar isso em desejo, é a Lua que fica orbitando. Aí ela pega isso, transforma em desejo. Até agora tá tudo muito abstrato. Até agora é só entidade, é só etéreo. E joga pra Terra. E aí a Terra vai e manifesta e faz as coisas. Por isso que o tripé da astrologia clássica é Sol, Lua e Ascendente. É por isso que os três têm que estar muito bem sincronizados para que a gente consiga levar uma vida feliz. Eu até uso a metáfora do cavaleiro medieval. O Sol é o cavaleiro, é a mente do cavaleiro, tá? É o cavaleiro em si. A Lua é como o cavaleiro vai reagir na batalha. São os instintos do cavaleiro. É o coração do cavaleiro ali na hora da batalha. E o ascendente é literalmente a armadura. É ele lutando ali na batalha. Então, se você tem um cavaleiro que é inteligente, que é o Sol, que tem um super instinto, que é a Lua, mas que a armadura é fuinhé, é fraca, é fajuta, tá enferrujada, que é o ascendente, ele vai ser um bom cavaleiro? Ele vai ter boas chances? Não muito. Agora, se você tem um cavaleiro que tem uma armadura top, do melhor ferreiro, ascendente, que tem até reflexos bons, uma boa intuiçãozinha, que é a Lua, mas é burraldo, que é o Sol, ele também vai ser um bom cavaleiro? Não. Então a gente tem que ser um cavaleiro bem apanhado. Por isso que a gente tem que estar em sincronia com as três principais características do nosso mapa. Por isso que é importante a gente conhecer nosso Sol, nossa Lua e nosso Ascendente, saber trabalhar os três. Inclusive a gente tem um ponto no mapa astral chamado Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é um cálculo arábico feito a partir do Sol, Ascendente e Lua. E o nome já diz tudo, Roda da Fortuna. Quando você tá com os três alinhados, super bem alinhados, e sabendo trabalhar bem os três, essa roda gira. E mostra pra você, olha, você tá fazendo tudo certo. É o caminhozinho de biscoito, eu uso essa expressão, o caminhozinho de biscoito de migalha do Joãozinho Maria. Só que pra terra do tesouro, pro fim do arco-íris, pro pote de ouro. Olha, você tá indo certo, você tá indo bem, você tá indo bem. Tá indo legal. De repente, as coisas que essa roda da fortuna representam, vamos supor,
Vou pegar a minha roda da fortuna como exemplo. A minha roda da fortuna, ela é em peixes na casa 5, tá? O que isso quer dizer, Luciano? Roda da fortuna em peixes na casa 5? Quer dizer que quando eu sinto que eu estou me realizando criativamente, tá? Eu preciso me sentir criativamente realizada, mas de uma forma espiritualmente elevada. Meu espírito e minha criatividade, eles têm que estar se fundindo, sempre. E a minha criança interior também tem que estar ali, sabe? Eu preciso sentir tudo isso, tudo isso. Se eu vejo que tem isso presente na minha vida, se eu vejo isso presente na minha vida, é sinal que eu tô fazendo as coisas certas. Agora, se um belo disso para de aparecer na minha vida, eu falo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô fazendo alguma coisa errada. Ou eu tô usando muito ascendente, ou eu tô usando pouco ascendente, ou eu tô usando muito sol, tô usando pouco sol, tô usando muita lua, tô usando pouco... Eu tô fazendo algum dos 3 ingredientes está desregulado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que isso é importante? E eu já falei, não estou entendendo nada, não sei nada disso. Marquem consulta comigo de astrologia, de leitura de mapa astral. Gente, não estou fazendo propaganda minha, não. Mas a minha forma de leitura de mapa astral é diferente de muito astrólogo, tá? Quem já fez consulta comigo, fala. Tem gente que já fez consulta com outras pessoas várias vezes e fala pra mim, Luciana, você leu o meu mapa de uma forma que nunca ninguém leu antes, tá? Porque é o que eu falo, o meu foco não é só autoconhecimento, é um autoconhecimento voltado à evolução. Mas é por isso que eu faço esses vídeos aqui no canal também, porque caso você não queira marcar consulta comigo, pelo menos você tem um norte pra tentar entender o seu próprio mapa. Mas aí você tem que assistir um monte de vídeo meu. Fique à vontade. Tô aqui pra isso também. Mas por que é importante vocês entenderem tudo isso, tá? Pra entenderem essa coisa do eclipse. Porque eu tô falando isso tudo em nível individual. Mas o eclipse, ele trabalha, como eu falei, individualmente a gente. Só que principalmente aspectos coletivos do planeta. Eu preciso que vocês entendam isso como se fosse individual, mas vocês precisam entender uma coisa. E aí eu começo a ficar emocionada de novo. A Terra é um indivíduo. A Terra é um indivíduo. É como, gente, tudo no universo, gente, se manifesta da mesma forma. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lei de Lavoisier, tá? Então, assim, da mesma forma que a gente tem no nosso corpo uma célula que se junta com outra, que forma um tecido. Esse tecido forma um órgão, esse órgão forma um sistema, esse sistema forma um corpo, esse corpo forma uma família, essa família forma uma tribo, essa tribo forma uma cidade, essa cidade forma um estado, esse estado forma um país, esse país forma um continente, esse continente forma um planeta, esse planeta forma um sistema. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, gente, o planeta é um indivíduo. E nós, como parte desse planeta, é como se a gente fosse a célula desse planeta. Cada um de nós somos células desse planeta. E aí você tem que parar pra pensar, você vai ser célula ou você vai ser câncer? Porque o câncer no nosso corpo é uma célula que saiu do controle. O ser humano, infelizmente, por isso que o planeta está criando mecanismos brutais, e a gente está vendo isso, a gente viu com Covid, às vezes a gente vê isso com tsunamis, a gente vê isso com doenças, com desastres. O planeta, ele gera mecanismos para se livrar de doenças.
igual o nosso corpo gera, para se livrar de células que estão dando problema, para se livrar de coisas que saíram do controle. Então o planeta Terra, lá vem certas pessoas maravilhosas. Oi, meu amor! O planeta Terra é uma entidade. O planeta Terra é um indivíduo. E por que isso é importante? Como o planeta Terra é um indivíduo, a mesma filosofia de receber luz do Sol, da Lua, emoções, funciona para o planeta Terra também, tá? Por isso que os eclipses influenciam a Terra como um coletivo também, tá? E aí, quando a gente tem esses acontecimentos eclípticos, são nós kármicos que são ativados na gente, e vou repetir, no coletivo terrestre, tá? E aí tá. E são nós que precisam ser trabalhados, desatados, como todo nó, onde coisas ficam aparentes e são momentos de virada, como todo nó. Por isso que as modificações de eclipses são para sempre, tá? E aliás, não é que o nó é desatado, pelo contrário. O que tá me vindo aqui a metáfora, muito obrigada quem que me mandou isso, eu tô até vendo o rosto aqui. Ai, gente, tá. Na verdade é o oposto, não são nós que são desatados. É como se a gente estivesse trançando, não é nem atando, então são nós que a gente vai atando, porque a gente vai trançando o nosso destino. É como se cada nó fosse o nó de uma trança. Que a gente vai trançando e tramando rumo à nossa evolução como planeta. Por isso que esses nós têm que ser feitos de forma muito consciente. Porque a gente quer fazer uma trança, uma corda muito firme, sabe? Um fio sozinho, um fio solto, ele é muito fácil de se partir. No momento que você trança esse fio com outro, é muito mais difícil, esse fio se torna mais forte. É isso que a gente está tentando fazer com a história da Terra, com esses eclipses, sabe? Solidificando aspectos importantes aqui na Terra. E assim, então vamos lá. O eclipse solar, espiritualmente falando, eu acho o eclipse solar mais relevante que o lunar para o coletivo. Por quê? Já falei para vocês que o eclipse solar, para mim, Luciana, ele tem uma energia mais yang, mais masculina, mais de ação, mesmo que às vezes essa ação não seja física. Ela pode ser uma ação só mental, de tomada de consciência, enfim. Mas é um eclipse que, para mim, ele tem uma ideia de movimento. Por quê? Porque é quando o Sol manda os eflúvios dele essas novas energias bem nesse ponto de encontro, é quando a trança é feita, entendeu? Quando você faz o nó.
é quando ele vem trazer essas novas energias que precisam ser ativadas para o consciente coletivo, tá? E eu não sei se vocês sabem, a gente tem vários tipos de eclipse. A gente tem o eclipse total, que é quando a lua tampa o sol por inteiro e fica tudo escuro. A gente tem o eclipse anelar ou anular, tanto faz o nome, que foi o que a gente teve agora no dia... Acho que foi... Quando que foi Ai, gente, já perdi a data. Agora em outubro. Dia 14, tá? Agora, dia 14 de outubro, foi um eclipse anelar ou anular, tá? Que é quando forma um anel de fogo em volta do Sol, que você só vê que a Lua fica um pouquinho menor que o Sol, então você vê ainda uma coroa de luz em volta do Sol. E tem o eclipse parcial, que você só vê um pedaço ainda do Sol, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas a época de eclipse solar é uma época astronomicamente muito boa que os astrônomos usam para enxergar melhor as estrelas, porque aí como você não tem a luz do Sol influenciando demais, você consegue ver melhor as estrelas. Porque muitas vezes é difícil você enxergar as estrelas da Terra, porque a luz do Sol ofusca, né? Então, quando acontecem os eclipses, é muito bom para os astrônomos, eles aproveitam para ver melhor as estrelas. Então, até isso é importante do ponto de vista astrológico, energético, sutil, porque, de novo, vem com essa coisa de trazer a consciência desses povos estelares, da nossa origem estelar, a consciência, uma consciência de coisas superiores pra gente, sabe? Consciência do além pra gente. Então o eclipse solar é quando a gente descem essas informações muito importantes pra Terra, tá? Por isso que eu sinto que é um eclipse de movimento, de queda de consciência na Terra, tá? Agora, se vai ser um eclipse total, anular, parcial, isso é um fenômeno estético. Isso, o tamanho do eclipse não influencia, tá? O que influencia é o fato de ser um eclipse. É o fenômeno em si, tá? E aí, a gente vai pro eclipse lunar. Já os eclipses lunares, eu sinto que eles têm igual vai ser o eclipse agora, do dia 28, tá? De outubro. Também podem ser eclipses totais. Que é quando a gente não vê nada da Lua, porque a sombra da Terra tampa completamente a Lua e aí fica tudo escuro. Ou pode ser um eclipse parcial, que é o caso do eclipse que a gente vai ter agora. Vai ser um eclipse parcial, tá? Que a gente pega passa só uma parte da luz do Sol, pega a Lua ainda. Aí o que acontece? Como não chega toda a luz do Sol na Lua, que a Lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Só que como não chega toda a luz do Sol na Lua, ela fica meio vermelha. Não chegam só alguns raios de menor frequência, né? Então a Lua ela fica vermelha. E aí vem todo esse mito de que as pessoas falam de lua sangrenta, lua de sangue. Não tem nada demais, tá, gente? É só que ela fica vermelha. E é lindo. Mas não tem nada de demoníaco, oh meu Deus, o que isso quer dizer? Nada.
É só de novo, é um fenômeno estético, tá? E de novo, o fato de ser parcial não influencia em nada a intensidade do eclipse. O eclipse lunar, como eu já disse em outros vídeos, pra mim, ele já influencia a gente, eu sinto que ele influencia a gente mais no sentido físico, tá? Enquanto o eclipse lunar, eu sinto que ele tem uma importância muito grande para a gente analisar o fenômeno eclíptico para os rumos aonde a gente tem que ir. O eclipse lunar, eu sinto que ele afeta mais a gente, tá? Como indivíduo. Fisicamente. E por quê? Aí eu vou explicar pra vocês toda a coisa espiritual do eclipse lunar. E da lua em si, né? Primeiro que a gente tem muito mais ligação com a lua do que o sol. Número 1, porque a lua tá mais perto da Terra do que o sol. Já começa por aí. Número 2, nós, como seres humanos, mais de 70% do nosso corpo é feito de água. E a lua rege as marés. E tudo que é água. Portanto, ela também rege muito o nosso corpo. Então, quando a lua é muito influenciada, por mais que tem gente que não acredite nisso, tá? Mas geralmente quem não acredita nisso, não acredita em nada. E não vai nem acreditar em nada que eu falo aqui nesse vídeo. Então, né? Então, assim, inclusive, gente, tem um livro de um japonês, Dr. Masaru Emoto. Se eu não me engano, chama Messages of Water, ou Messages in the Water. Algumas mensagens na água, mensagens da água. Eu acho que fizeram um documentário sobre esse livro. É porque eu não assisti o documentário, eu só li o livro, tá? Que ele passou anos fotografando água congelada, tá? Fazendo um experimento em que ele colocava músicas positivas, falava coisas positivas para água, e para uma outra água ele só colocava música ruim, de baixa vibração, falava coisa ruim, palavras de baixa vibração, palavras pesadas, e fotografava também. A água para a qual ele falava coisas boas, coisas positivas, colocava músicas de conteúdo elevado, formava cristais de gelo geometricamente perfeitos e lindos. A outra água, tudo amorfo. Tudo amorfo. Preciso dizer mais alguma coisa? Por isso que a gente fala. E a Ayurveda já fala isso, as sabedorias antigas já falam isso, ó. Cuidado com o que a gente consome. Cuidado com tudo que a gente coloca pra dentro. E não é só comida, é com tudo. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Com tudo, gente. Que a gente é água. A água é o maior condutor que a gente tem. É um veículo. Ou seja, a gente é um grande veículo ambulante. Eu acho engraçado as pessoas estudarem na escola que a água é um condutor elétrico, que a água é um veículo para osmose, que a água é o maior solvente. E a gente é mais de 70% água. E como que a gente não é tudo isso? É só você ligar os pontos, gente.
Por que que serve para algumas coisas e não serve para outras? Essa lógica. Ah, porque é muito esotérico. Não é. Não é. Não é. Acabei de provar por A mais B. É querer ser muito cego. Tudo no universo está intricamente e genialmente entrelaçado. Nada foi feito ao acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Tá? Enfim, como eu estava dizendo, da influência da Lua, tá? Então a primeira é essa. É o satélite que tá... É o planeta, apesar de ser um satélite, é o planeta que está mais perto da gente, a Lua. Segundo, rege as marés e a gente é água, tá? Por isso que a gente sente mais. Terceiro, e aí vem toda uma parte filosófica, tá? E aí sim, pode falar que eu tô sendo mais esotérica, não sei o quê, porque aí tem a ver com os simbolismos filosóficos e esotéricos que eu acredito, e que eu associei fazendo muitas leituras de várias coisas durante anos e tudo mais, e tem muito a ver com sabedorias antigas, enfim. Eu não sei se vocês já perceberam, a Lua, eu não sei se vocês já perceberam, é ótimo, mas a Lua, ela tem fases. Então, gente, a Lua, ela não é um círculo completo, ela só é um círculo completo durante a Lua cheia, certo? E a Lua cheia, ela só acontece quando ela está literalmente a 180 graus do Sol, certo? Quando ela tá, que nem eu falei, quando tá o Sol, a Terra no meio e a Lua depois, que a Terra está mediando os dois. E aí ela recebe a luz do Sol e aí ela reflete total a luz do Sol. Nas sabedorias antigas, eles falavam muito do segundo Sol, o segundo Sol, o segundo Sol. O segundo Sol é a Lua. Tanto que quando a gente tem noite de lua cheia, ela ilumina quase tanto quanto o Sol. A gente consegue ver tudo de noite. É porque a gente tem luz na cidade, tá? Os olhos humanos ficaram desacostumados. Mas se vocês saírem no escuro sem acender nenhuma luz, principalmente se você mora onde não tem muita luz de cidade, vocês conseguem enxergar muita coisa com lua cheia, tá? Eu aqui em casa mesmo em noite de lua cheia, que eu coloco meus cristais, bilhões de cristais que eu tenho pra energizar, eu faço tudo no escuro, mas não é no escuro. É com a luz da lua. Eu não acendo uma luz, gente. Eu enxergo tudo. Cristalzinho desse tamanhozinho assim, ó. Então, assim, o segundo Sol, que as pessoas estão... E até a Cássia Eller fez uma música, né? Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. A Cássia Eller não, foi o Nando Reis, ela que cantou. E apesar dele ter cantado, eu gosto mais da versão dela, porque eu não gosto da voz do Nando Reis, gente. Eu acho ele desafinado. Enfim, e a Cássia Eller, né? Faça-me o favor a voz daquela mulher. Que vozeirão. Mas, enfim. O segundo Sol é a Lua. E ela só fica completa quando ela está a 180 graus do Sol. Ou seja, quando ela está refletindo total a luz do Sol. Porque ela está literalmente fazendo uma oposição ao Sol. E quando eu estou explicando mapa astral para as pessoas, quando a gente tem uma oposição num mapa astral, astrologicamente falando, é como se um planeta falasse assim, eu estou te vendo, eu também estou te vendo. É um vigiando o outro e tendo consciência da energia do outro. E tentando chegar num meio termo. E quem está no meio termo dos dois, no meio de campo? A Terra. Nós. E o que isso tudo tem a ver? É como se a gente... Ai, tô ficando emocionada de novo. É como se a gente, no meio disso tudo... Tanto que quando
quando o sol tá a pino, meio-dia, quando é dia de lua cheia, no primeiro dia de lua cheia, tá? A lua vai estar bem abaixo, assim, ó, certinho, 180 graus. E eles vão fazendo assim, ó, tá? Então, se o sol tá 8 horas, a lua vai estar 8 horas. Vai fazendo certinho. E o que isso quer dizer, a gente estar no meio dos dois? É a gente tomar consciência da luz desse espírito, que é o sol, e trazer essa luz, que é a lua, que tá vindo pra lua, pra gente como ser humano incompleto. E aí eu vou entrar na metáfora da lua. Vocês lembram que eu falei que a lua tem fases, né? A gente como ser humano, qual que é a nossa característica que eu falei que modula as nossas ações na Terra? Não são os nossos desejos? Que muitas vezes são irracionais, não são puros, vem de um lugar, a palavra é essa, vem de um lugar irracional. Então é como se a gente estivesse o tempo todo tentando completar esse círculo. As fases da lua representam isso. A gente tentando fazer esse círculo ficar completo. Fazer essa luz interna nossa ser completa. Trazer luz para essa nossa sombra. Porque a lua ilumina a sombra. Então, quando a gente tem a lua cheia, é a representação desse círculo completo. Por isso que a lua cheia representa potência, potencial. As pessoas falam abundância. Não é abundância de... As pessoas só pensam no materialismo. Abundância de receber. Não, é abundância de alma. É abundância de luz. É o segundo sol da gente. E aí, quando a gente tem um eclipse lunar, a gente sente muito mais, fisicamente, a gente fica mais, digamos assim, insuportável, porque é como se tampasse esse nosso segundo sol. A gente fica mais em contato com essas sombras nossas, porque a gente é forçado a olhar elas. É assim, vamos ver se você consegue, se essa luz ela tá interna mesmo, ela não deve vir mais externamente, ela não que a luz está vindo do sol, né? Vamos ver se esse sol virou interno. Vamos ver se você consegue ter esse sol interno. É isso que o eclipse lunar propõe pra gente. E muitas vezes a gente fica perdido porque a gente não tem. Por isso que é tão difícil passar por um eclipse lunar. Por isso que a gente fica tão doido, tão cansado, tão mal-humorado. As pessoas geralmente ficam muito ranzinzas. Aumentam os conflitos. A gente tá vendo agora. Tanto que aumentaram os conflitos no mundo com o eclipse lunar. Porque o eclipse lunar, ele traz isso. Essa nossa incompletude humana. E aí vem uma coisa que aí, de novo, voltando às filosofias antigas, né? Eu vivo falando aqui no canal que Vênus é a oitava maior da Lua, é a oitava maior da Lua, é a oitava maior da Lua, é a oitava maior da Lua. E por que, gente? Vênus é o planeta do amor, né? Eu já expliquei em algum vídeo atrás, nem lembro qual, que da formação do mito de Vênus, né?
que Saturno, Cronos, cortou Urano, que é a sabedoria superior. E aí quando caiu o membro de Urano nas águas que representam a Lua, as águas das emoções que representam a Lua, que são emoções que, de novo, estão descontroladas. Aí vem Cronos, Saturno, que é estrutura, controle, que corta o membro de Urano. Então a estrutura e o controle trazem a sabedoria superior, que é Urano, e cai nas águas, que são as emoções. Então quando a gente tem uma emoção que já é bem estruturada, com uma consciência superior, a gente se eleva para uma oitava maior, que é a do amor. E aí nasce Vênus, da água, que é aquela concha, que é aquela mulher que nasce da concha. Tudo é metáfora na astrologia e na mitologia. A mitologia, gente, ela traz arquétipos de sabedoria, não é historinha. E a astrologia trabalha com isso. É por isso que Vênus é a oitava maior da Lua. Trazendo todo esse conceito que eu estava falando da Lua, do nosso segundo Sol. Quando a gente desperta o segundo Sol da gente, tá? A gente vai para a energia venusiana, que é a energia do amor. E astronomicamente, agora eu não estou nem falando de astrologia, eu estou falando de astronomia. Vênus é a única estrela que você consegue ver no céu ainda com a luz do Sol. É uma estrela tão forte, que a gente consegue ver ainda com a luz do Sol ligada, acesa. Por isso, tanto que Vênus era usada pelos navegantes antigos como um norte, literalmente como um norte, como um ponto de orientação. Em inglês eles inclusive chamavam Vênus, chamam até hoje, né, de Even Star, a estrela vespertina, porque ela nunca se apaga, você conseguia ver ela à tarde, inclusive, estrela vespertina. E aí, gente, usando toda essa metáfora e trazendo isso de novo para o plano filosófico, Vênus como nosso norte. Vênus simboliza o espírito da Terra, para onde a gente tem que rumar. Não é à toa que a humanidade desde sempre se orientou para Vênus. Eu não vivo falando que a gente tem que ser guiado pelo chakra do coração. Olha toda a metáfora chegando aí, gente. Olha toda a metáfora chegando aí. A gente tem que ser orientado pelo amor. Porque o amor é o que eu falei lá no começo do vídeo? É a única força que leva rumo à evolução. E o que simboliza o amor em termos cósmicos no universo? Vênus. Porque a Terra é o quê? Um indivíduo. E qual que é o indivíduo parceiro para orientar ela? Porque também precisa de um corpo físico para orientar ela. Que está próximo dela, Vênus. Gente, de novo, nada é à toa. Nada é à toa. É tudo interligado. Isso não é teoria fumada, isso não é viagem. Eu senti muita necessidade de fazer esse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês finalmente entenderem de uma vez por todas a importância dos eclipses. Porque fica uma... E vocês viram que eu não falei nada em específico desse eclipse agora, porque isso eu já tô falando em alguns vídeos. Eu quero que vocês entendam o fenômeno eclipse nas nossas vidas. Porque eu acho que rola muito misticismo em torno
da ideia de eclipse. E muitas vezes, gente, isso não vem de um lugar, não é proposital, não vem de um lugar ruim, às vezes é a filosofia da pessoa. Como eu falei no começo do vídeo, essa é a minha filosofia, tá? Essa é a minha filosofia. Com relação à astrologia, com relação aos eclipses e com relação à vida, que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu acho que rola muito misticismo e muito ritualismo arbitrário de muita gente que não tá pensando o algo maior por trás de tudo, sabe? Que tá ainda muito preso no ritualismo. E tudo bem. É o ponto no qual eles estão, é o que eles acreditam. Mas eu acho que tem tão mais além disso. Tão mais. A vida é tão... mais bonita. E mais rica. E tem mais propósito. E enche a gente mais de alegria e de esperança quando a gente pensa assim. E de infinitude. Sabe? Quando a gente olha com esses olhos assim. E não fica preso naquela coisa que eu vivo falando de... acende a vela, sopra a canela, toma banho de arruda. Eu acho que isso tem os seus pontos para quem acredita, mas eu acho que isso não vai além disso. Não cumpre o propósito da gente como célula na Terra. A gente não tem essa consciência, tá? Então é isso. Eu espero que vocês carreguem essa noção, essa ideia e principalmente, gente, essa vibração. Eu espero que vocês estejam sentindo, assim, todo o amor que tá me sendo transmitido aqui pra vocês, porque essas mensagens estão vindo de seres muito celestiais, muito celestiais, que eu agradeço muito a companhia, de seres que querem muito o nosso bem, tá? E que acreditam demais na gente, demais, e que estão apostando todas as fichas na humanidade, tá? E que sabem da força que a gente tem, da beleza que a gente tem na alma, do potencial de luz que a gente tem, mesmo quando as luzes estão apagadas, porque a luz está dentro da gente. É isso, tá bom? Lembrem-se disso no dia 28 e em todos os próximos eclipses, tá? Então, muito obrigada por assistirem mais um vídeo do canal, por todo o apoio. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau!